Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Alex Xavier, sou um dos líderes da Igreja Batista Só Lhe Deu Glória. Ao discutir a história da igreja, percorremos juntos esse caminho que perpassa tempos e estações. E vamos nos aprofundando cada dia mais nessa história que nos traz o contexto atual ao qual nós estamos vivendo. Estamos dialogando sobre a religião desse período ao qual o cristianismo emergiu. Às vezes pensa-se que foi mais fácil, entretanto vimos na semana passada que não é o caso. Existia diversidades religiosas e Jesus e seus seguidores encontraram bastante dificuldades para estabelecer a fé cristã. Observando o Império Romano, vimos que as cidades greco-romanas que faziam parte desse império possuíam suas próprias divindades. Nesta época de declínio, o próprio imperador romano Augusto César tentou conter essa decadência religiosa e moral do seu povo, reconstruindo a partir do ano 12 o poder e o culto ao imperador. Ele absorveu o panteão grego para frear o seu povo, mudando apenas os nomes das divindades. Outra prática na época de Jesus, no mundo greco-romano, eram as religiões de mistério, que eram ritos sagrados, exigindo longa preparação. Os ritos consistiam em procissões musicais envolvendo cânticos repetitivos e eram muito procurados por oferecerem segurança de uma vida após a morte. O iniciado nesses cultos tinha um encontro com a divindade, sentindo-se salvo, eles não podiam revelar a sua experiência, que era muito pessoal e realizadas em reuniões privadas. A atração por esses cultos residia na resposta que ofereciam sobre a vida após a morte. Eles ressoavam principalmente entre as classes médias, pois seu caráter era esotérico, dificultavam o acesso das pessoas mais simples, eram rituais complexos e não facilmente acessíveis pela grande massa. Assim, a classe média aderia mais a esses cultos esotéricos e religiões de mistério. Outro tipo de religião que despertava interesse era a religião agrária, que venerava as forças enigmáticas responsáveis pela fertilidade do solo e dos rebanhos. Isso se assemelha ao que temos hoje como santos protetores ou divindades guardiãs das colheitas, dos rebanhos, das fontes, que eram os padroeiros. Outra prática religiosa da época era a astrologia, que atribuía às estrelas o destino dos homens. Uma crença que persistia até hoje, como um horóscopo. Essa prática precede a religiosidade romana e se baseava na fé de que o destino era determinado pela posição das estrelas, ligando a sorte dos mortais à ordem do cosmos. Assim, as pessoas guiavam as suas vidas religiosas pela posição das estrelas e pelo zodíaco, similar ao que ocorre atualmente. Uma prática também comum era a magia, uma forma de religiosidade que buscava escapar do destino por meio de rituais misteriosos para aproveitar o poder das estrelas e as forças do universo, tanto boas quanto más. Essa prática mágica era muito procurada naquela época. Existia um ritual completo, uma receita para dominar tanto as forças benignas quanto as forças malignas. Uma dessas receitas afirmava que os demônios só podiam ser controlados ou expulsos através da magia. E para isso existia uma fórmula mágica específica. Só seria capaz e eficaz se soubesse o nome secreto do demônio, entregasse de maneira exata conforme prescrito na receita. Essa não é uma prática cristã, mas sim uma prática pagã. É uma prática que precede até mesmo o cristianismo. Conhecer o nome, recitar palavras mágicas, conjurar divindades, principalmente demônios, está conectado com essa magia. A fé se manifestava num significado oculto dos sonhos e oráculos. Então era algo muito misterioso. A ideia dessa religiosidade era dominar o desconhecido, os poderes benéficos e malignos que governavam o universo. Essa era uma prática muito comum na época de Jesus e no contexto em que o cristianismo surgiu. Para nós, é importante entender isso para compreender o cristianismo e a religiosidade no Brasil. Naquela época, o milagre mais desejado era a recuperação da saúde e cura.
Isso estava obviamente ligado a quase a inexistente infraestrutura do Império Romano. Já discutimos que a maioria das pessoas eram extremamente pobres, sem acesso ao saneamento básico e buscavam na religião a solução para suas doenças. Portanto, a cura era o milagre mais buscado e desejado dentro da prática religiosa. Os mais ricos, principalmente, tinham uma resistência contra a prática das formas de religião orientais e não consideravam tanto o judaísmo quanto o cristianismo, que sugeria posteriormente. Foi nesse cenário que Jesus de Nazaré, o personagem histórico que mudaria a história da humanidade, surgiu. Mas essa é uma outra história que discutiremos no próximo vídeo. Até lá, que Jesus vos abençoe.